Pense por um momento no seu estado financeiro atual. Não no lugar onde gostaria de estar, nem onde planeava estar nesta fase específica da sua vida, mas onde realmente se encontra agora. Provavelmente você trabalha arduamente todos os dias e ganha um rendimento razoável. Talvez tenha algumas poupanças guardadas ou contribua para um fundo de pensões quando se lembra de o fazer. Você não é irresponsável com o seu dinheiro. Não esbanja o seu salário em coisas de que não necessita. Está a fazer as coisas certas, a cumprir as regras básicas e a ser um cidadão responsável. E, no entanto, existe um número na sua cabeça. Um valor de patrimônio líquido que, no fundo, sempre acreditou que já teria alcançado a esta altura da sua vida, dado o seu esforço contínuo. Mas existe um fosso profundo entre esse número idealizado e a sua realidade bancária. Um espaço vazio, uma discrepância constante que você não consegue explicar de forma totalmente racional. Se sente essa frustração, saiba que não está sozinho nesse fosso. Na verdade, a grande maioria das famílias da classe média vive permanentemente dentro desse espaço de expectativas não cumpridas. Existe uma linha, uma fronteira financeira muito específica e invisível que separa claramente as pessoas que conseguem fechar esse fosso daquelas que permanecem presas nele para sempre. E aqui está a verdade surpreendente. Essa linha não tem absolutamente nada a ver com seu nível de rendimento. Não tem a ver com a sua disciplina diária ou com a sua capacidade de poupança. Também não tem nada a ver com a quantidade de horas que trabalha por semana, nem com o quão inteligente ou astuto você é na sua profissão. É um mecanismo completamente independente do esforço. A maioria das famílias da classe média nunca consegue atravessar essa linha. E isso não acontece porque são incapazes, mas simplesmente porque ninguém lhes mostrou exatamente onde ela se encontra. É exatamente sobre isso que este documentário se debruça. O nosso objetivo é mostrar-lhe de forma cristalina como é que esta linha se manifesta na prática, no dia a dia das suas finanças. Para entender isto, vamos analisar dois caminhos distintos. Imagine duas realidades paralelas, que começaram exatamente no mesmo ponto de partida, na mesma cidade e com a mesma idade. Há 15 anos, ambos começaram com o mesmo salário inicial. Um valor confortável, suficiente para viver com dignidade e começar a construir uma vida estável e um futuro promissor. Ambos tinham um bom historial de crédito. Ambos eram pessoas cautelosas, sem dívidas excessivas, prontas para seguir o manual de instruções financeiro que a sociedade lhes entregou. Fizeram o que lhes disseram ser o correto. Trabalhar arduamente, poupar um pouco no final do mês e, acima de tudo, não cometer loucuras com gastos impulsivos ou desnecessários. Avançamos para o presente. O primeiro caminho resultou num patrimônio líquido modesto, uma conta de reforma com algumas poupanças, um carro quase pago e algum mobiliário em casa. O sentimento geral em relação a este resultado é de conformidade. Não é uma situação desastrosa, mas também não é motivo de grande celebração. É apenas aceitável, o chamado razoável. Agora vejamos o segundo caminho. Este resultou num patrimônio líquido quase 12 vezes superior. Uma combinação robusta de investimentos, contas de reforma e capital próprio imobiliário. Lembre-se, mesma cidade, mesmo salário inicial, os mesmos 15 anos de tempo decorrido. O cenário externo era idêntico, mas o ponto de chegada foi drasticamente diferente. A diferença abismal entre esses dois resultados não foi obra do acaso. Não se tratou de sorte, nem de uma herança inesperada que caiu do céu para resolver os problemas financeiros. Também não foi nenhuma dica secreta de investimento, ou uma ação milagrosa comprada no momento perfeito. A realidade da construção de riqueza é muito menos cinematográfica do que isso. A diferença real reside numa única decisão. Uma escolha estrutural que o primeiro caminho ignorou, mas que foi implementada de forma deliberada no segundo caminho, logo no início da jornada. Essa decisão foi tomada com clareza e intenção, porque alguém, em algum momento, explicou finalmente o que era essa fronteira invisível e como ela funcionava na vida real. A grande maioria de nós cresce formatada pelo mesmo modelo mental em relação ao dinheiro.
Um padrão de comportamento que nos é transmitido de geração em geração, sem questionamento. A fórmula tradicional é simples. Você ganha o seu salário, gasta o que necessita para viver, poupa o que sobra e, se sobrar o suficiente, talvez invista uma pequena parte. Todo este sistema financeiro está construído em redor do conceito do salário mensal. O dinheiro entra numa data específica e sai progressivamente ao longo das semanas seguintes. Esse é o ritmo da sociedade. É o compasso que parece normal, seguro e aceitável para todos os que o rodeiam. Um ciclo previsível de entrada e saída de capital constante. E dentro desse ritmo compassado, você pode realmente parecer estar a ir muito bem na superfície. O sistema permite-lhe adquirir bens e manter um estilo de vida aparentemente próspero. Com este modelo, você consegue comprar uma casa confortável, fazer férias anuais com a família, adquirir carros novos a crédito e garantir a educação dos seus filhos sem grandes sobressaltos. Visto de fora, por quem o observa, você tem a aparência de alguém que decifrou o código da vida. A imagem perfeita do sucesso da classe média, projetada para a vizinhança. No entanto, esse aparente sucesso tem um teto de vidro muito rígido. E a grande tragédia é que a maioria das pessoas não sente esse impacto até atingir o final dos seus 40 anos. É nessa altura que olham com atenção para suas projeções de reforma e são atingidas pela realidade. Os números simplesmente não batem certo com a vida que imaginaram. O primeiro caminho esbarra violentamente nesse teto. A estagnação instala-se, e a percepção de que o tempo está a esgotar-se torna-se uma fonte constante de ansiedade silenciosa. Enquanto isso, o segundo caminho quebra esse teto sem qualquer esforço visível. Atravessa a barreira não através da força bruta, mas através da engenharia financeira prévia. Repito, a diferença não foi o nível de rendimento. Não foi o facto de a segunda pessoa ter deixado de aproveitar a vida, cortado em todos os luxos ou conduzido um carro em mau estado. A verdadeira e única diferença residiu numa decisão fundamental sobre a direção inicial que o dinheiro tomava no momento exato em que entrava na conta bancária. Antes de dissecarmos esta mecânica, é crucial que compreenda por que é que esta decisão parece tão contrária à nossa intuição natural, porque essa é a parte que ninguém costuma debater. A verdade pura e dura é esta: o seu cérebro humano não está naturalmente programado ou estruturado para construir riqueza a longo prazo. A sua biologia luta contra a sua carteira. A forma como os seres humanos processam decisões financeiras é moldada por padrões comportamentais antigos, padrões que evoluíram para lidar com a escassez imediata, não com a abundância. Estes instintos de sobrevivência faziam todo o sentido há 10.000 anos atrás. Mas hoje, no mundo financeiro moderno, trabalham silenciosamente contra si a cada dia de pagamento. O mais poderoso e destrutivo destes padrões mentais é algo a que os economistas comportamentais chamam de viés do presente, uma falha cognitiva profunda na nossa percepção de valor. Este viés é a tendência intrínseca de atribuir um valor dramaticamente superior às coisas que estão disponíveis agora mesmo, em comparação com coisas idênticas disponíveis no futuro. Um euro nas suas mãos hoje parece ter muito mais valor do que um euro no próximo ano, mesmo quando a matemática pura e os juros provam exatamente o contrário. É precisamente por causa deste viés cognitivo que o ato de poupar é sentido pelo cérebro como um sacrifício doloroso, uma perda imediata que ativa áreas de desconforto mental. É por isso que investir parece um conceito tão abstrato e distante. É por isso que o sistema padrão de ganhar, gastar e poupar, o que sobra se tornou a configuração por defeito para quase todos. Esse modelo obsoleto segue o caminho de menor resistência psicológica, a diretiva primitiva de gastar agora, poupar mais tarde e investir um dia, se possível. A linha que a maioria da classe média nunca consegue atravessar é, na verdade, a fronteira entre esse sistema reativo e um sistema completamente diferente e proativo. Vamos examinar detalhadamente o que é realmente essa linha e como ela opera. Nos círculos de finanças pessoais, esta fronteira tem um nome muito específico e conhecido. Chama-se pagar a si próprio primeiro. Mas preste atenção,
Esta frase foi repetida tantas vezes e de forma tão leviana que perdeu completamente o seu significado original. As pessoas ouvem esta expressão, acenam com a cabeça em concordância e não fazem absolutamente nada, porque soa apenas a um conselho banal sobre poupar mais dinheiro, algo que já sabem. Mas não é isso que a expressão significa. Pagar a si próprio primeiro não significa tentar guardar algum dinheiro à parte de forma manual antes de ir jantar fora no fim de semana. Significa construir um sistema financeiro blindado, onde a primeira ação que o seu dinheiro executa antes das contas, antes das compras, antes de tudo, é trabalhar para si. Significa que o seu rendimento flui obrigatoriamente através de veículos de investimento e poupança, muito antes de sequer entrar na sua conta a ordem destinada aos gastos diários. Pode soar a uma alteração processual menor um mero detalhe administrativo, mas garanto-lhe que não é. É a alteração mais estruturalmente significativa que pode fazer com seu dinheiro. Eis o motivo exato. Quando você poupa apenas o que sobra após os gastos, está na prática a gastar até chegar a zero, esperando passivamente que algum milagre deixe algo na conta. Na grande maioria dos meses não sobra quase nada. A vida tem uma capacidade incrível de se expandir e preencher todo o rendimento disponível. A isto chama-se inflação do estilo de vida. E este é, de facto, um dos padrões mais fiáveis e previsíveis em toda a economia comportamental. A cada aumento salarial que recebe, as suas despesas ajustam-se silenciosamente para cima. O fosso entre o que ganha e o que gasta nunca fica substancialmente mais largo, independentemente de quão mais elevado seja o seu rendimento ao longo dos anos de carreira. Mas, quando você inverte a equação e investe antes de gastar, o sistema passa a trabalhar a seu favor. O seu estilo de vida é construído estritamente em torno do que sobra. Subitamente, a inflação do seu estilo de vida depara-se com um teto de cimento, o limite do saldo da sua conta à ordem. Enquanto isso, o seu saldo de investimento cresce de forma constante. Esse crescimento ocorre automaticamente, sem depender da sua força de vontade diária, do seu estado de espírito ou de ter sido um mês particularmente estressante no trabalho. Foi exatamente esta a descoberta que moldou o segundo caminho. Aos 31 anos, foi configurada uma transferência automática no exato dia em que o salário entrava na conta. 15% do rendimento era desviado para uma conta de investimento antes mesmo de ser visível no saldo disponível. E a verdade é que essa quantia nunca fez falta de forma significativa. Numa questão de meses, os gastos diários ajustaram-se silenciosamente para corresponder ao que restava. O sistema corria em piloto automático absoluto, sem atrito ou dor emocional. Por outro lado, o primeiro caminho manteve a intenção de investir mais assim que as coisas acalmassem. Mas as coisas nunca acalmam. A vida adulta não funciona dessa forma. Antes de mergulharmos na psicologia disto, porque é aqui que a situação se torna verdadeiramente fascinante. Se esta mensagem está a ressoar consigo, considere subscrever o canal. Este espaço é inteiramente dedicado ao lado comportamental do dinheiro. Analisamos por que razão as pessoas tomam as decisões que tomam e o que realmente muda os resultados financeiros. Agora, voltando à nossa análise, aqui está a parte psicológica crucial que explica por que razão tão poucas pessoas cruzam esta linha, mesmo quando a compreendem a nível intelectual. Cruzar esta fronteira exige um tipo muito específico de desconforto. Não apenas o desconforto de ter aparentemente menos dinheiro no bolso, embora haja uma pequena dose disso. É o desconforto agudo de ver o seu dinheiro ir para um lugar onde não o pode usar imediatamente e ter de confiar cegamente que o valor futuro dessa ação é real e tangível. Isto é, mais uma vez, o viés do presente a trabalhar ativamente contra si. O sacrifício de poupar é imediato, visível e palpável na sua conta bancária a cada fim do mês. A recompensa, por outro lado, é distante, nebulosa e abstrata. O seu cérebro pesa estas duas realidades de forma desigual todas as vezes, e a balança inclina-se sempre para o agora. Os investigadores comportamentais chamam a solução para este problema um dispositivo de compromisso.
uma estrutura desenhada para contornar a sua própria sabotagem mental. Na prática, você remove o seu eu do futuro da tomada de decisão por completo. Automatiza a transferência de tal forma que o seu eu do presente nunca chega a ter direito a voto. O dinheiro movimenta-se antes que você o veja, antes que o sinta na conta e muito antes que o seu cérebro comece a argumentar que precisa dele para alguma despesa urgente. O sucesso do segundo caminho não se baseou em ter mais disciplina do que o primeiro. Baseou-se num design superior. O sistema fez o trabalho pesado e contínuo. A força de vontade nunca iria conseguir executar essa tarefa de forma consistente ao longo de 15 anos. O cansaço, as emoções e os imprevistos acabariam sempre por vencer. Eis o que aconteceu ao longo de 15 anos quando esse sistema imaculado funcionou sem interrupções. Há uma taxa de poupança de 15% investida num portfólio diversificado. O dinheiro multiplicou-se silenciosamente através dos juros compostos enquanto a vida continuava o seu curso normal. Houve compra de casa, houve viagens e lazer. Não houve nenhum sentimento de sacrifício extremo, mas todos os meses o patrimônio líquido futuro estava a ser edificado de forma automática e implacável pelas engrenagens do sistema. Exatamente da mesma forma que os gastos do primeiro caminho ocorriam de forma natural, mas operando na direção diametralmente oposta, construindo riqueza em vez de a dissipar. A linha divisória não se traça entre os ricos e os pobres. Isso é um mito. Não se trata de quem tem mais oportunidades à partida ou de quem teve mais sorte na lotaria da vida. A verdadeira linha situa-se entre as pessoas que permitem que o seu sistema construa o futuro em piloto automático e as pessoas que continuam a tentar encontrar força de vontade. Tentam fazê-lo manualmente, mês após mês, lutando contra a sua própria natureza. E a força de vontade perde sempre esta batalha. O sistema, pelo contrário, vence sempre. Então, como é que se atravessa esta linha na prática diária? É muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina, e não requer um aumento dramático de rendimento. Também não exige um novo emprego milagroso ou a contratação de um consultor financeiro de elite com uma taxa de adesão exorbitante. Requer apenas 3 passos fundamentais. Primeiro, precisa de decidir uma percentagem do seu rendimento, não um montante fixo, mas uma percentagem. A razão para esta distinção é criticamente importante para o longo prazo. Um montante fixo é estático. Se decidir investir 300 euros por mês e o seu rendimento subir com os anos, continuará a investir apenas 300 euros, perdendo o potencial. Uma percentagem, por outro lado, escala automaticamente com seu sucesso. 15% é um alvo excelente. Se parecer impossível agora, comece com 5 e aumente gradualmente. O número inicial importa muito menos do que a consistência matemática. Segundo passo, precisa de automatizar esta ação. Não planear automatizar. Não escrever numa lista de tarefas. Abra a sua aplicação bancária hoje mesmo e configure uma transferência recorrente da sua conta à ordem para uma conta de investimento, agendada para o dia a seguir ao seu salário. Se o dinheiro sair da conta antes de você fazer o login para o ver, o seu cérebro irá ajustar-se a essa nova realidade financeira em poucos meses. É um processo garantido. Pelo contrário, se o dinheiro permanecer visível na sua conta enquanto decide se deve ou não investir, a tentação vencerá. Isso não é uma falha de caráter. É a natureza humana. Terceiro passo. Precisa de deixar o sistema em paz. E é aqui que a psicologia se torna mais difícil para a maioria, porque os mercados financeiros sofrem quedas, por vezes dramáticas. O viés do presente vai gritar-lhe ao ouvido que proteger o que tem agora é mais inteligente do que manter o curso estabelecido. Mas a investigação sobre isto é absolutamente unânime. Os retornos a longo prazo para os investidores que mantêm as suas posições durante as crises superam dramaticamente os retornos daqueles que saem em pânico e tentam reentrar mais tarde. A altura certa nunca parece ser a certa. Manter-se investido é sempre assustador a curto prazo. Mas manter a disciplina estrutural é quase sempre a decisão matemática e histórica correta.
O primeiro caminho não é um fracasso moral. Foi um caminho de muito trabalho, mas que confiou que a força de vontade seria suficiente contra o viés do presente. E isso é uma estratégia perdedora. O segundo caminho atravessou a linha, construiu um sistema e deixou-o atuar. 15 anos depois, o fosso entre eles não reflete inteligência, mas o efeito de uma única decisão automatizada. A linha invisível é real e está agora visível para si. O próximo passo é simples, embora exija coragem. Construa o sistema, automatize o seu futuro e deixe a magia dos juros compostos atuar.